Será mesmo que falar em línguas é ser cheia do Espírito Santo? Ou melhor, sair sapateando, rodopiando, entregando profecia para todos os lados é sinal de uma mulher inteira em Deus e totalmente cheia dele? Vamos descobrir na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos conversar a respeito do que de fato é ser uma mulher cheia do Espírito Santo. O que muda a nossa vida? Ter o Espírito Santo. Como nos comportamos quando temos o Espírito Santo? E você vai começar a identificar. Será que eu estou cheia do Espírito Santo? Ou eu estou emocionada? Ou eu acredito, eu aprendi. Talvez você tenha aprendido, dona, a ter o Espírito Santo, mas ainda não tenha deixado ele agir na tua vida. Gente, essa aula tá assim, polêmica, linda, com muito aprendizado. Vamos tirar muitos mitos aí sobre o Espírito Santo. E deixa eu te falar, rapaz, enquanto eu fazia aqui a nossa aula, fazia a nossa introdução, meio dela e final, eu fiquei me perguntando, Senhor, uau, que maravilha vai ser essa aula hoje. Você está pronta? Dona, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para você que me assiste no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está me vendo, mas fica aqui até o final porque vai valer muito a pena. Porque você vai parar de ser enganada. Hoje é o dia de você parar de se enganar, mas principalmente de ser enganada. Combinado? Então, ó, você que chegou, você que já está aqui, você que é super pontual, parabéns. Porque eu amo estar com vocês. E eu amo quando vocês já entram assim, logo de cara, logo assim que eu abro a live, porque dá tempo da gente já falar sobre tudo. Então vem cá. Gente, quem aqui que está comigo já é batizada com o Espírito Santo? Escreve aqui pra mim. Eu já recebi o Espírito Santo. Eu sou batizada com o Espírito Santo. Bi, eu tenho vontade. Fala pra mim. Enquanto isso eu vou abrir o meu rascunho aqui, que eu fiz um rascunho hoje, porque a aula tá assim, meu Deus do céu. Escreve pra mim, dona, mesmo que você esteja me assistindo no gravado, escreva aqui. Você é batizada com o Espírito Santo? Você tem vontade? Você quer receber ainda esse batismo? Não fui selada. Quem já foi, quem não foi, escreva. Vamos conhecer vocês um pouquinho, tá bom? Eu sou batizada com o Espírito Santo, eu já. Vai, dona, manda aí, escreve tudo, tá bom? Então, quem já recebeu o batismo com o Espírito Santo, escreve aí pra mim. Quem ainda não, diz ainda não fui, tenho vontade, quero muito. Como, tá? Escreva. Uau, quantas mulheres já. De fato, eu fui batizada com o Espírito Santo aos meus 12 anos. Uma noite anterior ao meu batismo nas águas. Então, assim, eu tenho uma história surpreendente com esse encontro, porque eu queria muito, era o meu desejo, e eu falava, Senhor, eu quero muito ser batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas, e recebi. Ali eu tive uma irmã que ficou comigo até o final, e ela falou, Mi, por que você tá inquieta no culto? Porque o culto tinha acabado e eu não queria sair, porque eu queria receber. Eu queria ser selada com o Espírito Santo, mesmo antes de descer as águas. E isso aconteceu, gente. Isso foi real. Foi lindo. Eu nunca vou esquecer daquela noite. E no decorrer de todos esses anos de cristã, hoje eu tenho 31 anos de evangelho. Então eu já recebi outras línguas. Eu tenho dom de variedades de línguas. Então, assim, é surreal. É lindo demais. É maravilhoso. E realmente, eu já vou aqui começar dizendo pra você que falar em mistério, gente, é coisas que é sobre você e o céu. É você e Cristo. Nós não falamos em mistério para as pessoas, para que o outro ouça, para que o outro seja cheio de forma alguma. É para que nós sejamos cheias, é para que a gente receba. Então, essa live de hoje vai mudar a sua mentalidade, tá? Não adianta ficar desesperada. Vai dar certo. Confia que essa aula vai mudar a sua mentalidade. A forma que você se vê, a forma que você vê as coisas acontecer, e hoje você não vai mais ser enganada. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que quando você olhar para a aula que eu vou te entregar, você vai dizer assim, poxa, eu vivi todos esses anos pensando X e tava aqui, do meu lado, toda
a parte que o Senhor diz sobre o Espírito Santo. Abre comigo. Nada melhor do que Atos dos Apóstolos 2, onde a gente vai falar sobre a descida. Eu vou ler e já vou aqui trazer. É aula, tá, gente? Não é pregação. Então, para quem tá aqui pela primeira vez, nós não ministramos pela manhã. Nós estamos em aula, uma jornada da mulher inteira em Deus. Então, se você quer ser uma mulher inteira em Deus, quer entender o que é ser completa nele, ter ele todos os dias, viver esse extraordinário de Deus em sua vida, fica até o final da aula. Nós temos 41 aulas já disponíveis para você lá no YouTube. Então você clica no link que está na bio, vai para o YouTube, escolha o tema que você tem mais curiosidade, que você quer tirar suas dúvidas. Então, estão todas disponíveis para vocês. Todas as aulas estão disponíveis gratuitamente para a sua vida. E ainda temos aqui 18 aulas que vai acontecer ao vivo na jornada. Combinado? Então fica aqui, simbora. E eu vou ler pra gente começar, porque você sabe que aqui não tem enrolação. A gente vai direto. Tomar um gole do meu café. Já pegou seu cafezinho aí? Bora. Bora. Gente, ó, eu vou ler apenas o... Vamos ler tudo? Vamos ler tudo. Vamos ler, tá? 2. Vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Olha só, ok? Segundo o Espírito lhes concedia que falar. Opa, todos ficaram cheios do Espírito dele. Eita! Deixa eu voltar. Vamos lá. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Grava isso, tá? Segundo o que o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aí estavam atônitos e admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua maternal? Vou pular e vou para o versículo 11. Vem comigo, tá? Como, tanto judeus, parte B. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Agora eu vou fazer um intercalo. Vou intercalar 2 versículos que serão base para a nossa aula, para você entender. A gente vai ficar no versículo 7, parte B, ok? 7, parte B e 11, parte B. Lê comigo. Atos 2, 7, parte B e 11, parte B. Eu quero desvendar essas duas conexão de versículos para trazer para você 2 clarezas assim surreal. Vocês vão ter muito conteúdo aqui. Vem. Então vai dizer assim: não são esses todos galileus? Todos galileus? Esses aí que estão falando, como então estamos ouvindo a nossa própria língua materna? Desce pro 11. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Agora grave isso aqui. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas? O que você vai ouvir de mim agora, dentro dessa aula, nesse primeiro momento, vai desmistificar qualquer coisa que você ainda tinha dúvida ou achava que era Espírito Santo, ok? Quando nós falamos sobre Espírito Santo,
Muitas pessoas acham que ser cheia do Espírito Santo são mulheres e homens que estão o tempo inteiro ali, falando em mistério, que profetizam, que rodopeiam, que sapateia, que curam, que liberta. Não, gente, calma. Vamos respirar. Nós estamos vivendo um momento muito crucial da igreja do Senhor aqui na terra, aonde muitos falsos profetas estão se levantando, muitos enganadores, muitas pessoas que vêm dizendo que tem Cristo e de Cristo não tem nada. Então eu peço que você retenha a sua atenção para essa aula o máximo que você puder, porque nós vamos entender coisas que vai acontecer dentro desses 2 versículos que eu juntei para vocês, para trazer essa aula. O que você precisa compreender é que os discípulos estão todos reunidos em obediência ao que Jesus falou. Isso aqui tá claro para você, todo mundo, escola dominical, gente, doutrina nos ensina isso, ok? Todos estão reunidos esperando aquilo que Jesus disse que aconteceria. E acontece. Só que quando vai acontecer, a primeira coisa que a gente observa é que vem um vento impetuoso. Esse é o vento do Espírito Santo, é o vento da voz de Deus, né, que vem sobre eles. E logo em seguida, eles vão enxergar de verdade línguas repartidas como de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um. Por que você está fazendo toda essa introdução, Mi? Porque eu preciso te trazer clareza sobre o que vai acontecer daqui a pouco em um versículo que eu irei ler para você. Todos foram cheios, todos, sem exceção. Eram mais ou menos 120 homens que estavam reunidos, ok? 120 pessoas reunidas naquele lugar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Primeira coisa que eu preciso ter clareza sobre o Espírito Santo, você que está aí e já é batizada com o Espírito Santo, você que quer ser batizada com o Espírito Santo, é que isso não significa que só falar em mistério é sinal que você já tem o Espírito Santo. Porque tem muita gente que aceitou Jesus e acha que não tem o Espírito Santo porque não fala em línguas. E eu quero mostrar para você que receber o Espírito Santo não é sinônimo apenas de falar em mistério, falar em outras línguas, ok? Então é por isso que eu disse que eu preciso da sua atenção para esse momento da aula. Vamos. A descida do Espírito Santo não só encheu aqueles homens, como vai acontecer algumas coisas neles que no decorrer do texto inteiro, de todo o livro de Atos, você vai compreender. Porém, eu vou focar aqui em Pedro. Quem lembra de Pedro? Pedro, antes da descida do Espírito Santo sobre a vida dele, vai acontecer 2 coisas muito interessantes. A primeira é que ele vai cortar a orelha, sim ou não? De Malco. Ele vai cortar a orelha. Ele vai se exceder ali naquele momento, mas Jesus vai dizer para ele, não é assim. Pega a orelha, coloca de volta, faz aquela cirurgia lá e deixa tudo ok naquele momento. A segunda, Pedro nega a Jesus, nós conhecemos. Então Pedro nega Jesus. Volta a pescar. Volta para o lugar de onde o Senhor tinha o tirado. Por que eu quero que você preste atenção? Gente, eu quero que você tenha clareza de quem você é. Há momentos da nossa vida que a gente é exatamente como Pedro. A gente faz o que não é para fazer. Sim ou não? A gente nega Cristo. Sim ou não, gente? Eu falei para você que isso aqui vai ser polêmico para tua vida. Negamos a Cristo. Voltamos para lugares que não é para voltar. Que o Senhor já nos tirou de lá. Por isso que é uma aula. Eu quero que você tenha essa clareza. Mais uma vez. Que você vai entender o que é de fato ter o Espírito Santo. Você vai compreender que voltar para o lugar, fazer o que você fazia, ser quem você era, não pode mais fazer parte da tua vida. Eu vou repetir. Ser cheia do Espírito Santo é entender que você não vai voltar a fazer o que você fazia, ser quem você era, se comportar como você se comportava, viver como você vivia, negar a Cristo como você negava. A partir do momento que Pedro, eu vou colocar somente ele nesse aprendizado de hoje, porque todos os discípulos viveram coisas maravilhosas, mas eu preciso focar.
Pedro vai nos ensinar coisas aqui surreal. Gente, quando Pedro recebe o Espírito Santo, é o mesmo Pedro que cortou a orelha, que negou, e Jesus foi buscá-lo de volta. Olha que lindo. Ele teve a oportunidade, voltou, se arrependeu, estava novamente ali, reunido junto com todos os discípulos, esperando a descida do Espírito Santo, esperando aquilo que Jesus falou que aconteceria. Só que Pedro vai ensinar para mim e para você o que é receber o Espírito Santo. Vou te provar agora no texto. Primeira coisa que eu preciso compreender: todos estão cheios, falando em línguas, mas não perdeu a consciência. Fala comigo. Mas não perdeu a consciência. Falar em mistério não te faz perder a consciência, então para de ficar caindo, desmaiando o tempo todo, com qualquer pessoa que põe a mão na tua cabeça. Eu vou acabar com essa papagaiada aí. Eu disse que é uma aula e você precisa entender. Mulher, para de ficar caindo na igreja. Todo mundo que chega, que tá orando, que tá profetizando, que toca em você, você cai. Ai, perdi os sentidos, porque a glória de Deus foi muito grande. Ó, parou. Ok? Parou. Sentir a glória de Deus e cair vai muito além de um toque de uma pessoa comum. Ok? Todas as pessoas que vão cair, vão perder sentido, elas estão ou indo ao céu levada por Cristo, ou elas estão vendo uma aparição, como Daniel, né, João, Paulo mesmo, que foi até, né? Então aqui é outra aula, ok? Até aqui tudo bem? Vocês estão começando a compreender? Então o que eu quero dizer pra você é, para com esse achismo de achar que ser cheia do Espírito Santo é falar em línguas e perder os sentidos. Papagaiada, palhaçada. Não tem isso na Bíblia. Ok? Não tem isso na Bíblia. Fala comigo. Não tem isso na Bíblia. Então vocês ficam aí, vendo esse monte de gente rodopiando, vendo um monte de gente caindo, vendo um monte de gente tocando no outro e... Gente, não é Espírito Santo. Vou falar bem rasgado agora. Não é Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Mirielle, como assim? Não é Espírito Santo. Falar em outras línguas o tempo inteiro, todo o tempo, no culto principalmente, atrapalhando a pregação, atrapalhando o louvor, atrapalhando o andamento do culto, não é Espírito Santo. Cuidado. Cuidado. Uma pessoa que não tem controle sobre si, não tem como, ok? O Espírito Santo não age dessa forma. Eu vou te provar dentro do texto. Eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão falando em outras línguas, ok? Eles estão sendo totalmente tomados pela primeira vez. Só que você não vê ninguém perder o sentido. Você não vê ninguém cair, você não vê ninguém rodopiar, você não vê uma mandinga gospel acontecendo, ok? Pelo contrário, olha o que vai acontecer. A Bíblia vai descrever e dizer assim que no 11 parte B, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa língua. Ô gente, pelo amor de Deus, eles estavam falando em outras línguas. O Espírito Santo desceu sobre eles, os encheu. E sabe o que esses homens estão fazendo? Eles estão falando em mistério, ou seja, em línguas estranhas, em idiomas, na verdade, idiomas para aquelas pessoas, falando sobre o reino. Aquelas pessoas que estão ouvindo o que está acontecendo, estão ouvindo sobre as grandezas, uau, de Deus. Ouvindo sobre as grandezas de Deus. Pera, isso aqui fez assim em mim, ó. Bum, peraí. Então quer dizer que enquanto eles estavam lá reunidos, eles foram cheios, mas o que eles estavam declarando, o que eles estavam dizendo, era sobre as grandezas de Deus. Eles não estavam profetizando. Eles não estavam caindo. Eles não estavam perdendo sentido. Não. Todos que estavam do lado de fora estavam ouvindo no seu próprio idioma as grandezas de Deus. E quem melhor que o Espírito Santo para saber sobre as grandezas de Deus? Porque ele veio de lá, está em nós e está dizendo: o que vocês vão fazer a partir de agora que eu estou em você é anunciar o reino. Dizer quem Cristo é.
Ok? Então, você que quer ser batizada com o Espírito Santo, você vai receber o dom em falar em outras línguas. É um dom. Ok? Mas ter o Espírito Santo é ter a clareza, a certeza de que dentro de você o maior desejo é que todos conheçam o reino. Que o que eu sinto, que aquilo que eu carrego seja transbordado em outras pessoas. 3 coisas muito importantes que vai acontecer no texto e talvez você não vai entender lendo, mas eu quero trazer essa compreensão para você. É que na hora que eles recebem, primeira coisa, Deus os capacita. O Espírito Santo veio e os capacitou. 2, amadureceu. Gente, nós estamos falando primeiro de Pedro. Olha quem Pedro era, olha como ele se comportava. Olha como vai acontecer aqui a partir de agora. Então fala comigo aqui. Ter o Espírito Santo é mudar comportamento. Escreva. Ter Espírito Santo, ter o Espírito Santo é mudar o comportamento. Ser cheia do Espírito Santo é ter amadurecimento. Ser cheia do Espírito Santo é ter capacidade de viver, de fazer, executar, concluir com excelência. Você não pode viver com medo. Se você é uma mulher que é cheia do Espírito Santo, o medo não pode predominar em sua vida. Pedro vai nos ensinar isso dentro desse texto, pelo amor de Deus. Essa aula é incrível, essa aula é linda, transformadora. Então você que quer ser, que já recebeu, você já recebeu. Porque tem gente que vai dizer assim, não, você precisa buscar o Espírito Santo. Não, se você entregou sua vida para Cristo, você vai receber. Paulo vai dizer isso para nós. Você vai receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo não é só falar em línguas. Ok? Falar em línguas é dom. Então, grava isso. Falar em línguas é dom. É um dom. Nós estamos lendo, com certeza, né, mulher? Atos 2. Tá bom? Atos 2. Mas nós estamos focando no que é ser cheia do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para nós, para minha vida, para a tua vida, e nós olhamos para as pessoas, coisas que nós precisamos entender em quem tem realmente o Espírito Santo. Voltando e repetindo para você que está chegando. Ser cheia do Espírito Santo não é rodopiar. Ok? Não é sapatear. Não é cair. Não é ficar profetizando. Não é ficar falando em mistério o culto inteiro. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado, amadurecer, ter fortalecimento. Ele encoraja você. Ser cheio do Espírito Santo é entender que ainda que você seja falha, nós somos humanos, nós temos um Espírito Santo que está em nós e ele nos consola, ele nos fortalece, uau, ele nos direciona, ele nos ensina e ele muda comportamento. Se você não tem mudança de comportamento, meu irmão, minha irmã, você não recebeu o Espírito Santo. Sem mudança de comportamento não há Espírito Santo na tua vida. Então não adianta você ficar falando em línguas se você não mudou o seu comportamento. Não adianta você ficar profetizando se não há mudança de comportamento. Não adianta ficar sapateando se você não muda essa incredulidade que você carrega no teu coração. Se você fala que tem o Espírito Santo, mas fofoca, fala mentira, é maldizente, é pior do que outras pessoas que estão fora e não conhecem o Espírito Santo, você precisa ainda receber o Espírito Santo porque você não recebeu. Você apenas ficou com o dom que foi dado a você, que é o dom de falar em línguas. Ok? Então eu preciso ter muita assertividade nas minhas falas aqui, porque eu vou deixar essa aula gravada e eu preciso que quem for assistir tenha a clareza que ser cheio do Espírito Santo sem mudança não tem Espírito Santo. O Espírito Santo muda o seu comportamento, a sua fala, o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar, o seu jeito de se comportar. Ele te molda ao reino. Ele te molda para você se parecer com o teu pai. Ele te molda para você se comportar como é um comportamento de alguém que carrega Cristo. Vou te provar, ok? Vou te provar. Eu disse que essa aula é muito pesada e muito polêmica. E eu não vou deixar para trás, eu vou manter. Ó, eu sou nova convertida e o Espírito Santo me incomodou muito em relação às minhas roupas e lugares. É sobre isso. Esse é o papel do Espírito Santo em nossa vida. Se não há mudança, de comportamento, de vestimenta, de fala,
não tem Espírito Santo. Gente, não tem Espírito Santo. Você pode viver 100 anos dentro da igreja. Se você não mudou o seu comportamento, você não tem o Espírito Santo na sua vida. Ok? É por isso que eu estou dizendo que ter o Espírito Santo não é falar em línguas. Ser cheia do Espírito Santo não é falar em línguas. É mudança de comportamento. Nós estamos falando do mesmo homem que cortou a orelha, que negou, votou. Agora ele foi cheio e ele vai fazer coisas que nós vamos dizer assim, uau. Ele vai ouvir aquele burburinho do lado de fora, as pessoas dizendo, alguns zombando, porque não são todos. Se você ler o texto, vai dizer que enquanto muitos estavam perplexos, ok? Muitos, eu não consigo falar sobre tudo sobre blasfêmia agora, tá? Não posso, porque senão eu vou mudar o foco da aula, mas eu te entrego depois um conteúdo, eu prometo. É muito longo o assunto, tá bom? Então, aqui voltando, o que vai acontecer? Ali todos estavam cheios, reunidos, lá do outro lado tinham pessoas perplexas, dizendo, meu Deus, eu tô ouvindo no meu idioma sobre as coisas do céu. Então, a primeira coisa que eu entendo é que ser cheio do Espírito Santo não é falar da minha vida. Ah, vai doer agora. Ser cheio do Espírito Santo não é sair somente contando o meu testemunho. Ser cheia do Espírito Santo não é ficar só dizendo o que Deus faz através de mim. Quantas pessoas Ele cura, quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas foram batizadas quando eu orei. Isso é muito sério e eu preciso dizer pra você, tá? Então, mudança de comportamento é a primeira quando eu recebo o Espírito Santo. A segunda, que você precisa ter clareza, você não fala de você. Você fala do reino. Tá aqui no texto. Como nós ouvimos falar as grandezas de Deus no nosso idioma. Eles estão perplexos, eles estão se perguntando como é possível eu ouvir sobre as grandezas de Deus. O que esses homens estavam falando? Qual era essa grandeza que o Espírito Santo trouxe para eles a tal ponto, a tal modo deles dizerem, deles estarem enaltecendo o Senhor, engrandecendo o Senhor, falando das grandezas, dizendo sobre Deus. Gente, isso é lindo. Então, receber o Espírito Santo não é mais sobre mim, é sobre o reino. Receber o Espírito Santo não é mais sobre mim, é sobre o reino. Marque isso aí. Receber e ter o Espírito Santo na minha vida não é mais sobre mim, é sobre o reino. Que eu diminua, que ele cresça, que ele apareça, que eu me constranja. Então nós precisamos ter certeza, clareza e sermos assertivas o quanto é ter o Espírito Santo. Eu não consigo mais falar de mim, por quê? Porque o reino é maior, Cristo é maior. Ter ele, expor ele para outras pessoas, transbordar ele em outras vidas é o que vai me direcionar a partir de agora. Então a minha vida ficou para trás, não interessa. Agora eu quero que todo mundo conheça o Cristo que me salvou, que me curou, que me libertou, que me transformou, que mudou a minha história. O que nós vamos perceber dentro desse texto é os discípulos ensinando para nós que após receber o Espírito Santo, eu não me comporto como eu me comportava, eu não falo como eu falava, eu não puxo mais espada para cortar a orelha de ninguém, eu não nego mais a Cristo de forma alguma, porque agora o meu destino, o meu caminho, a minha conexão, o que eu preciso fazer de agora em diante é anunciar quem Ele é, o que Ele faz e como as outras pessoas podem viver aquilo que eu estou vivendo. Entenda. Então, eu marquei algumas coisas aqui que vai acontecer. Capacita, amadurece, fortalece e encoraja. Esses homens estão sendo capacitados, fortalecidos, encorajados, gente, de forma surreal. E tem mulheres aqui. A Bíblia vai dizer que as mulheres também estavam. Então as mulheres também receberam o Espírito Santo. As mulheres também estavam cheias. As mulheres também estavam falando do reino. Pelo amor de Deus. Entenda que ser inteira em Deus não é falar sobre você, mas é falar sobre quem Ele é em você, sobre o que Ele fez em você, sobre tudo que Ele fará na vida de outras pessoas através de você.
Então, quando eu trago uma jornada da mulher inteira em Deus, eu estou dizendo, você já tem o Espírito Santo, você só precisa deixar ele ser maior que a sua língua, ele ser maior que os seus desejos, ele ser maior que a sua falação, ele ser maior que os teus medos, ele ser maior na tua vida do que a tua incapacidade de viver as coisas, porque ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer, ele irá te direcionar, entende? Então eu preciso que você abra a sua mente para entender que ter o Espírito Santo é ter alguém o dia todo, em todo tempo, em todo dia, em toda hora, dizendo para você quem você é, o que você pode, aonde você vai, o que você não pode, como fazer, o que não fazer o tempo inteiro. Então as vozes, ou seja, desculpa, as vozes não, vou melhorar isso aqui. A voz que você vai ouvir no seu íntimo dizendo não faça, é isso, não é, é pra ir, não é pra ir, não é pra fazer, é do Espírito Santo. Porque ele vive em você. Ele sabe quem você é. Ele sabe os seus desejos, ele sabe o que você quer fazer, mas ele tá dizendo assim, você permitiu eu estar em você, então deixa eu te ensinar como é viver dentro da vontade de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa ele te capacitar, deixa ele te amadurecer. Tem muitas mulheres hoje que já têm 40, 50, 60 anos, mas são imaturas. São crianças. Se comporta como um bebê mimado. Reclama de tudo, chora por tudo, fica mal por tudo. Nada tá bom, pelo amor de Deus, gente. Tá na hora da gente amadurecer. Afinal de contas, nós temos o Espírito Santo. Não podemos mais ficar frustrada por qualquer coisa que falam de nós. Não podemos mais desistir por qualquer coisa que os outros digam. Nós somos melhores que isso. Nós somos mais fortes que isso. Nós somos inteiras em Deus. Mas infelizmente, quem não recebeu o Espírito Santo não tem como viver uma vida dessa. Por quê? Porque não sabem ser fortalecidas. Por que a sensação de tremor no corpo e o choro involuntário? Presença do Espírito Santo. Quando ele invade o meu ser, invade o teu ser, é impossível controlar, chora mesmo. Sinta o tremor mesmo, deixa ele mover, deixa ele fazer. Ele tá te limpando. Sabe, eu ouvi algo ontem e foi muito maravilhoso, porque o irmão que estava ministrando, ele falou assim, gente, vocês têm que entender que quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, quando nós começamos a fazer jejum, a primeira coisa que vai acontecer é a nossa carne sentir, não é o espírito primeiro, é a carne. Por quê? Porque vai revelar toda a podridão que a gente ainda carrega. Então tudo aquilo vai ser tirado de nós, ok? Então você precisa entender que o Espírito Santo vai habitar em nós, mas ele vai deixar a casa limpa. Ele vai limpar. E para limpar é necessário mesmo que nós venhamos sentir, que nós venhamos chorar, que nós venhamos estremecer. Afinal de contas, é tudo que é impuro, tudo que é podre, tudo que é nojento, tudo que não faz mais parte da nossa vida vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que ficar do lado de fora. Então, ser cheia do Espírito Santo é ser madura, é ter controle sobre a tua boca, sobre o que você vai dizer, sobre o que você vai falar, sobre até mesmo sobre o que você vai ouvir e de quem você está ouvindo. Isso é ser cheia do Espírito Santo. Então, desculpa, minha irmã, você pode profetizar, você pode sapatear. Eu respeito você, porque você tem um dom. Mas agora, se você tem todas essas outras coisas que eu falei, fofoqueira, mentirosa, maldizente, intrigueira, você não tem o Espírito Santo. Você ficou só com os dons. O Espírito Santo tá longe, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E que bom que você tá nessa aula, que é para você entender que dá tempo de voltar. Dá tempo de ser inteira nele. Dá tempo de se permitir que tire toda a sua sujeira de verdade que ainda tem aí dentro. Precisa ser tirada para viver uma nova vida. Precisa ser tirada da própria vida. Eu quero ler, para finalizar,
E vai dizer assim, então Pedro se levantou, 14, tá? Atos 2:14. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Agora eu vou pular e eu quero ler o final do texto para vocês. Vem comigo. 38, tá? A gente continua no mesmo capítulo, 2:38. Ele vai dizer assim, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vem cá. Arrependam-se. Arrependam-se. E sejam batizados. E receba o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é falar em línguas. Ser cheia do Espírito Santo é mudança de vida. De novo. O dom do Espírito Santo é falar em línguas. Ser cheia do Espírito Santo é mudança de vida. Na aula de hoje, eu quero que você entenda que não é porque você fala em mistério que você está cheio do Espírito Santo. Vocês precisam ter essa clareza na mente de vocês. Precisam. Falar em línguas é um relacionamento entre eu e o Pai. Um idioma espiritual. Aonde eu falando é os céus que está ouvindo, que está entendendo. Aqui eles recebem e eles estão falando os idiomas daquelas pessoas. E no idiomas eles recebem o Espírito Santo e eles estão declarando a grandeza de Deus. O tempo todo, em todo tempo. De novo, o tempo todo, em todo tempo. Vamos lá? No 40 vai dizer assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, isso é Paulo ainda, tá? Salvem-se dessa geração perversa. Salvem-se dessa geração perversa. Será que parece com o que a gente está vivendo, sim ou não? Qual é a geração que estamos vivendo? Gente, qual é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Perversidade, maldade, mentiras, assassinos. Cada dia mais. Começam ainda mais novos. Quanta maldade. Ele está dizendo, não, você não. Você se afasta. Você salva-se. Você não precisa agir igual. Você não precisa ser igual. Você não precisa permanecer igual. Você não precisa se assentar na mesma roda dos escarnecedores. Você não precisa conviver com os maldizentes. Não, você não precisa. Você não precisa compartilhar os mesmos pensamentos que eles. Falar as mesmas coisas que ele. Você tem o Espírito Santo, você é diferente. Se comporta diferente, você é madura. Eu estou falando no feminino porque aqui a mensagem é mais para mulheres. Só que hoje eu quero que você olhe para você e se pergunte: aonde eu deixei o Espírito Santo e fiquei apenas com o dom? De novo. Aonde eu deixei o Espírito Santo e fiquei apenas com o dom? Porque o Espírito Santo, ele precisa estar dentro de nós para agir. Ele não vai agir do lado de fora. Ele vai agir dentro. Fora
Não tem como. É dentro. Então que você nessa manhã possa entender que você tem uma missão. E qual é? Pedir ao Senhor. Senhor, eu quero que o Espírito Santo esteja em mim. Eu quero que o Espírito Santo flua em mim. Eu quero ter mudança de vida, eu quero ter mudança de comportamento. Eu quero viver coisas extraordinárias, ir além. Senhor, mas eu quero que seja em mim. Não é para que os outros vejam, mas é para que eu possa ter tanto de ti, que aonde eu chegar, eu possa contribuir. Eu possa derramar daquilo que eu carrego, transbordar daquilo que eu carrego. Que você possa ter clareza que toda mudança e transformação que você está vivendo, Beta, é uma mudança que o Espírito Santo está em você. Ele está dizendo, você deixou eu entrar e eu tiro toda a sujeira, eu tiro toda a impureza, eu te faço nova criatura. Olha que lindo, eu tenho orado nesse sentido. Outra dona tirou muitas dúvidas. Eu falei pra você que eu ia entregar um conteúdo polêmico, porque tem gente que não quer ouvir. Tem gente que não quer. E deixa eu te falar, Mi, tem como alguém pregar sem o Espírito Santo? Tem. Tem, gente, porque tudo é treinável. Tudo é treino. Tem pessoas que estão em pecado e estão profetizando, estão em grandes multidões dizendo que Cristo é... Ok, a palavra do Senhor, ela tem poder de transformação. Então aquilo que ele está ministrando vai transformar você, mas ele não será transformado. Por quê? Porque ele não vive. Ele está caminhando para o inferno com as suas próprias pernas. Por isso que é tanta coisa acontecendo, porque o Senhor não vai deixar se escarnecer. Todos serão desmascarados, todos serão expostos, todos. Do maior ao menor. E é o que nós vamos ver ainda mais acontecer. Mas hoje a aula para você, para a minha vida e para a tua vida é que você se concentre em você e entenda de fato o que é ser cheia do Espírito Santo, ser inteira em Deus. Tem muita gente, só que você não é essa muita gente. Então tem muita gente errada no altar porque quem é certo não quer estar. Está se acovardando, está com medo, está desistindo, está paralisada, está voltando para trás. Deixa eu falar isso aqui para você. A culpa de pessoas que estão totalmente em pecados estarem pregando é porque você que está santificada, está sentada com a bunda no sofá, achando que não tem como fazer. Então a culpa de pessoas estarem pegando um lugar que seria de pessoas santificadas, abençoadas, transformadas para viver uma mudança, né, ou trazer mudança para outras vidas, é minha e sua. Porque ao invés de estar nos fazendo, estamos apenas olhando o que está acontecendo e o Senhor dizendo, mas você não é pura, você não é santa, você não é santificada, você não está salva, você não está liberta, você não mudou, por que você não vai fazer? Você não é cheia do Espírito Santo? Por que você não vai levar para outras pessoas? Por que você não vai transbordar em outras pessoas? Não, mas é mais fácil a gente olhar aquele que está em pecado, mas continua fazendo e criticando. Por quê? Porque eu não me sinto capaz de viver, sendo que o Senhor está dizendo, o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te amadurece. É o Espírito Santo que te limpa, que te encoraja todos os dias. Então a culpa de muitas mulheres adoecidas estar cuidando de outras mulheres e adoecendo elas é minha, pela minha covardia de não fazer grandes eventos como o Senhor ministra no meu coração, por achar que eu não sou capaz. E o Senhor está dizendo, não. Essa aula é para mim também. Ou você acha que não? Essa aula é para mim também. É o Espírito Santo dizendo, eu habito em você, eu mudei você, transformei você, libertei você. Agora eu tô te perguntando, Mirielle, e essa é para mim. Agora eu tô te perguntando, Mirielle, por que os grandes eventos estão sendo feitos com mulheres que estão feridas, machucando outras, fingindo ter Cristo, fingindo estar cheio do Espírito Santo, estão deixando mulheres saírem de lá enfermas, doentes, totalmente perdidas, sem saber o que fazer. Por quê? Porque você não tá fazendo.
Porque você não está indo. Então é o Senhor gritando na minha alma e dizendo comigo, me corrigindo diante de vocês e dizendo, sabe por quê que os outros estão fazendo? Porque quem deveria fazer não quer. Porque quem deveria ter coragem para começar não está começando. É você agora que eu tô falando. Então ser cheio do Espírito Santo é se encorajar, é amadurecer, é entender que você pode viver coisas extraordinárias para a vida de outras pessoas. Mas estamos focados em crescer para nós, vivermos para nós, que a minha família seja abençoada e a dos outros, ó, problema delas não é reino. Não é ser cheio do Espírito Santo. Porque em todo tempo o Senhor diz, se você tem 2 túnicas, dê uma ao seu irmão. Se teu irmão tem sede, dê de beber. Se teu irmão tem frio, dê de vestir. Se teu irmão tem fome, dê de comer. Então eu preciso finalizar essa aula gritando para você e dizendo, se você não entendeu ainda o que é ser cheio do Espírito Santo, tá na hora de você reler a palavra do Senhor. Voltar a ter a excelência de Deus. Eu quero que você leia o capítulo 2 completo de Atos. É o seu dever de casa hoje. É o seu dever de casa hoje. Porque talvez você esteja aí 30 anos de crente e lê uma vez. Uma vez. Ou talvez nem tenha lido. E ele está dizendo assim, não, lê de novo. Mas lê de novo, lê de novo, lê de novo. E entenda que não é falar em línguas. É mudança de caráter, comportamento, encorajamento, amadurecimento. Capacitação é o que vai acontecer aqui nesse texto. O mesmo Pedro que cortou a orelha, que negou, ele está aqui, de pé, diante de uma multidão e dizendo, não, ei, não é assim como vocês estão dizendo. Amém, amém. Estou lendo o comentário aqui da dona. Amém, Mi, o que você ensina é do céu, eu creio porque o Senhor vai corrigindo aqui, trazendo para você. É coisa linda que ele faz, gente. Agora vem comigo, o que adianta eu falar em línguas de manhã na consagração? Eu vou falar isso aqui. O que adianta eu orar bonito, falar em línguas na consagração? Ao meio-dia, depois que eu cheguei em casa, eu tô xingando um monte de palavrão com os meus filhos porque eu não tenho paciência. Vou repetir, porque o Senhor tá falando com alguém. Do que adianta você assistir milhares de lives que estão te ensinando, se quando finaliza você não muda o seu comportamento em nada? Do que adianta você dizer, é verdade, concordo, é isso mesmo, se assim que você desliga o celular, você volta a ser a hipócrita que você é? Do que adianta você ir para um culto, dizer que tá cheia, que roda, que sapateia, que entregou profecia para 10 pessoas. 10 pessoas receberam uma profecia vinda da tua boca e quando chega em casa, as suas profecias são todas maldizentes para as pessoas que estão dentro da tua casa. Se você diz que teu filho não presta, que teu marido é isso, que tua filha é aquilo, que teu vizinho é isso, se você maldiz todo mundo. Que Deus é esse que te usa dentro da igreja, dentro de casa, você é o capeta. Vou repetir, que Deus é esse que você diz que tem na tua vida. Que dentro de casa você é o demônio em pessoa. Ninguém te suporta, ninguém te aguenta, ninguém quer te ouvir. Meu Deus do céu, uau. Então, meu amor, minha irmã, com todo o amor do meu coração, que eu tenho por você, dona aqui, que está comigo, me acompanhando na jornada, eu preciso dizer pra você, mudança de comportamento tem que existir, porque enquanto você não mudar o seu comportamento, não é o Espírito Santo que reina em você. Sinto muito em lhe decepcionar. Pode ser qualquer espírito, menos o santo. Pode ser qualquer espírito, menos o santo. Menos o santo. Então eu vou melhorar aqui pra gente fechar, ok? Essa é a parte onde eu quero ministrar o teu coração após essa aula. É o que o Senhor coloca no meu coração pra fazer e eu vou finalizar fazendo. Do que adianta você parir 10 filhos? Eu vou entregar tudo agora. Ok? Do que adianta você parir 10 filhos? 10 filhos, você tendo um atrás do outro, se você não é mãe. De novo, do que adianta
você colocar 10 filhos nesse mundo se você não se comporta como mãe. Se você é apenas uma Maria parideira. Você não educa, você não ama, você não ensina, você não ajuda, você não constrói, você não molda essas crianças a Cristo. Do que adianta? Por que você está colocando tanto filho no mundo se você não tem intenção nenhuma de ser mãe? Ter o Espírito Santo também é ser mãe. Ter o Espírito Santo é educar os teus filhos. E eu estou falando com mulheres inteiras em Deus, eu preciso entregar esse conteúdo completo. Ser uma mulher inteira em Deus é respeitar o teu marido e parar de olhar para o marido dos outros. Ser uma mulher inteira é parar de sentir prazer em ver homens nas redes sociais. Eu vou entregar o conteúdo completo. Ser cheia do Espírito Santo é pegar a tua mão que é santa, santificada, e levantar aos céus e adorar ao Senhor, não tocar em você assistindo o que não deve. Porque milhares de mulheres estão totalmente sendo tomadas por demônios, porque estão viciadas em pornografias, em masturbação. E eu preciso falar isso aqui pra você, porque você é crente, eu sou crente, eu tô aqui como a sua mentora nessa manhã, trazendo pra você uma palavra de libertação e cura, e dizendo pra você ter o Espírito Santo é ter controle sobre as suas emoções, é ter controle sobre os seus desejos. É entender de fato que a sujeira que você ainda carrega precisa de jejum e oração para ser liberta. Uou! Eu já avisei para vocês. Por que a gente não tem 3.000 pessoas dentro de uma aula como essa? Porque as pessoas não querem esse tipo de ensino. Se eu estivesse entregando chave, nós estaríamos lotada. Mas as pessoas sabem que eu não entrego chave. Primeiro, que se eu fosse entregar alguma chave, eu entregaria primeiro pra mim. Não estaria entregando pra vocês chave nenhuma. Eu ficaria pra mim chaves. Ok? Então eu preciso declarar isso nessa manhã pra tua vida. Ser cheia do Espírito Santo é amar e honrar o teu esposo. É parar de ficar com papinho nas redes sociais com os outros. Amar teu esposo, respeitar o teu marido. E detalhe, tá? Eu vou rasgar isso aqui pra você. Não adianta você ficar de olho no pastor, achando que se você um dia ficar com ele, você vai ter um cargo eclesiástico. Deixa eu te dar um recado, meu amor. Vai pro inferno, tu e ele. Você porque destruiu, ele porque foi imbecil e caiu na tua lábia, destruiu toda a família e ficou com você. Eu tô lendo aqui. Olha que bacana, ó. Nunca assisto live. Hoje a sua me chamou a atenção. Uau! Por quê? Eu quero dizer pra você, não adianta a gente querer bênçãos do Senhor, a gente correr atrás de receber tanta coisa sem mudança de vida. Você não vai ter vida com Deus. Você só será alguém que só quer Deus por aquilo que Ele pode te oferecer. E Ele tá dizendo, não, eu mudança na tua vida. Ele é misericordioso, Ele nos abençoa. Só que Ele quer transformar a tua vida. E ser cheia do Espírito Santo é ser transformada. Vocês sabem quantas mulheres que têm liderança, que têm cargo e estão caindo endemoniadas? Estão totalmente tomadas, possessas pelo demônio? Quais são as causas, Mirielle? Principalmente pornografia. Principalmente pornografia. É por onde o Espírito entra na tua vida. É por onde ele está destruindo você. Que você nessa manhã possa entender que quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho mudança de vida. Eu tenho mudança de vida. Mudança de comportamento e mentalidade. Mudança de comportamento e mentalidade. É o que eu desejo pra você nessa manhã. E eu finalizo aqui. Ser cheia do Espírito Santo não é falar em línguas. É mudança de comportamento, é amadurecimento e é falar sobre Cristo para outras vidas. Você se torna isso aqui
e Ele o tudo. Menos de mim e mais sobre Ele. Por isso que vocês sempre vão me ver falando menos de mim e mais sobre Ele. Menos de mim e mais sobre Ele. São poucas coisas que eu conto aqui de testemunha, uma gotinha ou outra. Por quê? O meu intuito não é falar sobre mim, o meu intuito é ensinar pra você sobre como ser inteira em Deus. Viver o ápice de tudo. E eu quero fechar só entregando essa parte que eu estava dizendo para mães. Para de fazer filho apenas só para colocar no mundo. Desde ontem o Senhor está batendo nessa tecla com você. Falamos sobre mãe ontem, falamos sobre mãe hoje. Então, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai saber ser mãe, ser esposa, ser amiga de verdade. Deixa de ser falsa. Ser amiga de verdade. Abraçar de verdade. Ter comunhão de verdade. Sede santo em toda maneira de viver. Exato. É isso. E aqui, eu quero que você que ainda não recebeu o dom de falar em línguas, tenha clareza e certeza que hoje na tua casa pode ser o momento. Não espere um culto, não espere um momento. Faça acontecer. Comece a adorar ao Senhor, a dizer, Espírito Santo, eu quero receber o dom. Eu quero viver esse momento. Eu quero ter esse encontro. Quem sabe amanhã, na nossa aula de número 43, seja o momento de você vir testemunhar e dizer, Mia, após a live, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu liguei o som em adoração e eu comecei a buscar e disse, Senhor, me traz línguas repartidas como de fogo. Uau! Traz sobre mim línguas repartidas como de fogo. E o Senhor faz, Ele não precisa de um ambiente de culto, Ele só precisa que você entregue o seu culto, a sua adoração dentro da tua casa, dentro do teu quarto, dentro do teu carro. Olha, eu recebi o batismo do Espírito Santo em casa, no meu quarto, orando. Olha que lindo. É o que eu tô dizendo pra você. Então, você que está aqui, que disse pra mim no começo da aula que ainda não é batizada, ora. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu entendi. Vai ler o texto de novo. Esteja dizendo, Senhor, eu quero receber, eu estou disponível. Ele dá, Ele entrega. Olha, eu quero receber o dom de design. Ele dá. Ele dá. Eu vou aproveitar isso aqui, eu posso só compartilhar isso aqui então? Pra Maria, a Maria disse assim, ó, dona, eu quero receber o dom de design. Eu nunca tinha feito um curso de profissional da área da beleza. Eu não era cabeleireira de como é que fala? Saindo de um curso. Eu comecei com aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Eu estava em um culto. Eu entrei e falei, Senhor, eu quero ser cabeleireira. Quem me deu o dom foi Ele. Depois eu fui aperfeiçoar, não o dom. Eu fui aperfeiçoar a prática. Mas o dom tá aqui. Se você me dá qualquer cabelo hoje ainda, eu faço. Por quê? Porque o dom está em mim. Ele me deu. Então tem gente que faz um curso para ser cabeleireiro. Outros têm o dom de ser cabeleireiro, profissional, de design, de boleira, do que for. Então que você receba o dom hoje. Porque o Senhor está aqui para distribuir dom. E dom é dom. Você pode ter quantos você quiser, meu irmão, minha irmã. Sério, sério. Você quer o quê? Dom de profecia? Ele te entrega. Você quer dom de cura? Ele te entrega. Se tem uma coisa que o Senhor ama, é entregar dons para nós, dons e maravilhas. Esteja à vontade para viver. Só que aquilo, tudo que você pede, tem uma responsabilidade. Então, receba, tenha a responsabilidade e viva. Viva com excelência. Acho que eu tinha na faixa de uns 13 para 14 anos. Eu pedi para o Senhor o dom da profecia. 13 para 14 anos. E eu recebi na mesma noite. Na mesma noite eu profetizei a minha primeira vez. Eu nunca vou esquecer. Então o que você está pedindo para o Senhor? Só que é aquilo.
Depois vem as responsabilidades de profetizar. Eu vivo com o dom até hoje. Por quê? Porque é algo que eu pedi e o Senhor me deu. Agora, eu preciso arcar com as consequências dos dons. Entende? Vai exigir de mim oração, jejum, consagração. Entender de fato que é o Senhor que está falando, não é emoção. Não é porque talvez eu possa saber do problema do outro, porque tem gente que é assim, sabe do problema do outro e vai profetizar. Não é. Não é sobre isso. Profetizar vai além de dizer que tá vendo alguma coisa dentro da igreja. Então que você entenda nessa manhã que falar em mistério não é ser cheia do Espírito Santo. De novo, falar em línguas não é sinal de ser cheia do Espírito Santo. Desculpa te decepcionar. Talvez você ache que você é cheia do Espírito Santo porque você pula, sapateia e fala em mistério. Assista essa aula do começo porque você vai entender que não. Não. Não é isso que Atos está ensinando para mim e para você. Deus te abençoe. Amém. Oh, você tem a palavra de sabedoria e conhecimento de cara, é notório, do abrir da sua boca. Posso contar uma coisa para você? De todo o meu coração, com todo o carinho, com toda a humildade que o Senhor tem, que eu tenho, que o Senhor colocou em mim? Essa palavra que eu trouxe para você hoje foi o meu devocional. Enquanto eu lia, e eu parei num versículo, tá aqui, eu parei nesse versículo, e esse versículo foi a aula todinha de hoje, e tá aqui. Deixa eu colocar, porque Deus faz assim, você pede, Ele dá, e foi o que eu pedi ao Senhor. Senhor, me dá o dom de ler, entender e colocar em prática. Isso aqui que eu tô te mostrando é pra você entender que Deus faz na sua vida. Não é sobre mim, é sobre você. É sobre o que você pediu pra Ele. E eu estou com uma pregação pronta pra mais de 1 hora dentro desse texto. Em meia hora de devocional que eu estava fazendo. Porque o Senhor, Ele faz. Se você pedir pra Ele, Senhor, me dá conhecimento, Ele te dá. Senhor, abre a minha visão pro texto. Ele abre. Tudo Ele faz, gente. Tudo Ele faz. Na minha vida, na sua vida. Então, o que eu transbordo pra você é aquilo que o Senhor tá queimando no meu coração e falando comigo. Eu jamais vou chegar aqui e entregar algo que não tem nada a ver. Não vou. Não vou. E eu falo sempre, Senhor, que eu não faça conteúdo só pra ter seguidores, mas que eu faça conteúdo pra que vidas sejam transformadas. É por isso que é tão difícil. Tão difícil. Mas eu creio que viveremos a maior transformação da nossa vida até o último dia dessa jornada. Tragam amigas, parentes, vizinhas para viver junto conosco. Beijo, Deus te abençoe. A aula vai ficar gravada hoje apenas no YouTube, tá bom? Eu não vou deixar no Instagram, mas depois eu coloco um pedacinho aqui pro pessoal e vocês vão lá e compartilha e comenta como foi pra você a aula de hoje. Meninas do grupo, a gente conversa já já. Cheiro, Deus te abençoe.